Qual a chance de o volante Gabriel Moscardo voltar ao Corinthians? Nas últimas horas surgiu a informação de que o Timão é um dos interessados no atleta de 20 anos de idade que pertence ao PSG. Segundo o jornalista Samir Carvalho, a ideia do Timão é contar com o Moscardo por empréstimo de uma temporada. Mas hoje o PSG e o Moscardo trabalham com outra possibilidade. Moscardo vai participar das primeiras semanas da pré-temporada do time francês, sob observação de Luiz Henrique, e se deixar boa impressão, pode até acabar ficando no clube. Em caso de reprovação, caso não seja utilizado, já há um entendimento por parte do Moscardo e de seus representantes que o ideal seria buscar espaço em um clube europeu para continuar nessa evolução e adaptação a um estilo de jogo completamente diferente do brasileiro. Moscardo, que esteve emprestado na última temporada ao Braga de Portugal e deixou boa impressão, foram 39 jogos com um gol e uma assistência. Nesse momento, dentro do Corinthians, existe pessimismo em relação à volta de Moscardo e ele poderia chegar ao Timão para substituir o André, caso o volante seja negociado. Tem só uma situação curiosa. Se Gabriel Moscardo parece distante, seu irmão mais novo, Miguel Moscardo, de apenas 15 anos de idade, segue brilhando com a camisa do time sub-17 do Corinthians. Na atual temporada são 6 gols em 8 jogos, atuando com atletas bem mais velhos do que ele. Renovação de contrato emperrada no Grêmio e sinal de alerta ligado no Corinthians, tudo por causa de Carlos Vinícius. Centroavante de 31 anos de idade e um dos principais artilheiros do futebol brasileiro, em 2026 tem contrato com o Grêmio somente até dezembro. E as tratativas que começaram há semanas não avançaram. Tudo porque o Carlos Vinícius tem sido alvo de vários assédios, de times brasileiros e do exterior. Tem proposta, por exemplo, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. O Corinthians admite a intenção de contratá-lo e tem a seu favor o fato de o Carlos Vinícius ser declarado torcedor do Corinthians. Importante registrar que há uma cláusula no contrato atual que pode garantir um pouco mais de conforto ao Grêmio. Isso porque, se o Carlos Vinícius disputar pelo menos 60% das partidas do tricolor gaúcho nessa temporada, seu contrato é estendido de forma automática até dezembro de 2027. Carlos Vinícius, que esteve em 34 dos 37 jogos do Grêmio no ano, com 17 gols marcados e uma assistência. O salário atual do Carlos Vinícius, 800 mil fixos, mais 150 mil reais em bônus por mês. A expectativa do Carlos Vinícius é de elevar seus vencimentos para algo na casa de R$1,5 milhão. Bora explicar por que o contrato de Memphis Depay com o Corinthians foi retirado dos registros da Federação Paulista de Futebol e da CBF. É que esse contrato havia sido redigido e registrado de maneira equivocada. Memphis foi ele foi contratado em setembro de 2024 e por conta de um erro do Corinthians, os registros tanto na CBF quanto na Federação Paulista indicavam o fim do vínculo em 20 de junho, ou seja, o contrato já teria acabado. Mas o contrato de trabalho entre as partes prevê um acordo até 31 de julho, ou seja, ainda resta pouco mais de um mês até o fim do acordo entre as partes. O Corinthians trabalha nesse momento para que Federação Paulista e CBF registrem o contrato de trabalho para que o Memphis, após a Copa do Mundo, tenha condição de atuar em pelo menos mais 3 partidas. Sim, o Corinthians, ainda que não consiga renovar o contrato do Memphis, tem a esperança de contar com o holandês em 3 jogos pós-Copa do Mundo. Vale a lembrança de que o Timão fez proposta há coisa de 2 semanas para a renovação do contrato e não ouviu qualquer resposta. O que eu apurei é que a proposta foi considerada baixa, o Memphis não gostou da redução drástica dos seus salários e do fim de quaisquer bônus pagos por gols, jogos, assistências e também títulos. A tendência, se não pintar nada para ele, é que o Memphis mande uma contraproposta bem diferente. Caso contrário, se existirem propostas interessantes do exterior, o Memphis talvez nem volte para disputar essas 3 partidas, ele vai pedir que o Corinthians o libere do contrato em vigência. Contar que tem zagueiro da seleção brasileira, titular absoluto, sonhando em jogar pelo Corinthians. E eu me refiro a Gabriel Magalhães, atleta de 28 anos de idade, do Arsenal e da seleção. Gabriel é tão apaixonado pelo Corinthians que ele bate nessa tecla com a esposa dele de que um dia vai defender o clube do seu coração. Dá uma olhada na frase da esposa do Gabriel Magalhães, a Gabriele Figueiredo. Ele é muito corintiano, alucinado, louco. Tem roupa da Gaviões, toalha de banho, coisas que ele vai ganhando e guardando para usar. Até minha filha usa às vezes e ele insiste para que ela aprenda a gostar do Corinthians. Segundo a Gabriele,
vai acontecer de o Gabriel Magalhães jogar no seu time do coração. A questão é quando. O contrato atual com o Arsenal é longo e ele está avaliado em incríveis 75 milhões de euros. O Gabriel Magalhães é hoje um dos zagueiros mais valiosos do mercado do futebol mundial. Está completamente descartada a chance de o Gabriel Magalhães voltar tão cedo ao Brasil. Não lhe falta mercado e seu salário gira na casa dos 4 milhões de reais por mês. Mas, a julgar por toda essa dedicação e carinho que ele tem pelo Timão, parece ser uma questão de tempo e de oportunidade. Talvez no fim do contrato do Arsenal, talvez daqui a 4 ou 5 anos, e o Corinthians deve ganhar de presente um ótimo reforço por conta dessa relação de amor pelo clube. Situação meio parecida do Roberto Firmino. A grande diferença é que o Firmino mais veterano e cujo contrato se encerra no Al-Sadd em junho do ano que vem, a chance de o Firmino virar reforço corintiano já na próxima temporada é bem real. Para falar muito do Coringão, quero começar por Armando Mendonça virou réu, hein? Armando Mendonça virou réu, o negócio tá ficando feio pro vice-presidente do Corinthians, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público, tá? E o Armando Mendonça se tornou réu, né? No caso lá envolvendo os materiais esportivos da Nike. Ele é acusado de apropriação indébita agravada continuada, tentativa de apropriação indébita agravada continuada, furto qualificado pelo abuso de confiança e coação no curso do processo. Vixe. A decisão foi proferida pela juíza Amanda Eiko Sato, da 25ª Vara Criminal do Fórum Central Criminal da Barra Funda na última terça-feira. Tá? A magistrada acolheu a denúncia apresentada pelo promotor Cássio Roberto Concerino e entendeu haver indícios de autoria e materialidade dos crimes apontados pelo Ministério Público. Tá? Ele está afastado do cargo desde o último dia 8, pediu afastamento para se defender, e ele terá 10 dias para apresentar sua defesa após ser intimado. Testemunhas da investigação também serão ouvidas. Meu amigo, o negócio está feio, apesar da denúncia, né, a juíza rejeitou pedidos de medidas cautelares, como a suspensão temporária do quadro de associados, ao citar o afastamento voluntário do dirigente por 30 dias. Armando Mendonça agora não é só mais denunciado, ele é réu no caso dos materiais esportivos da Nike. Deixa o like aqui. O presidente Osmar Stabile está atrás da grana, ainda não conseguiu, mas está em busca dos recursos para pagar o salário dos jogadores que estão atrasados, salários de comissão técnica. Os jogadores se representam amanhã no CT Joaquim Grava. Havia uma promessa de que, quando eles voltassem aos trabalhos, os salários seriam pagos. Vamos ver se o Osmar consegue, né, até amanhã essa grana. Hoje já se representaram o Fernando Diniz, toda a sua comissão técnica, todos seus auxiliares, né, o pessoal do Scout, o Marcelo Paes, o Júlio César, né, o Manso, né, enfim, todos lá que trabalham, né, na comissão técnica do Corinthians, enfim, dirigentes, todos se representaram hoje, e amanhã o elenco corintiano se representa. Amanhã é o dia dos jogadores. Só 2 jogadores não devem se representar. Memphis Depay, porque está disputando a Copa do Mundo da FIFA, né, 2026, defendendo a seleção da Holanda, e o outro jogador é o André Carrillo, que por ter jogado 2 dias uma data FIFA, pegou uma semana aí de férias, né, o Carrillo, enfim, então só se representa na próxima semana o peruano, né, é uma teta, né, o Corinthians, como diria um amigo meu, né, é geleia no pão de cará, como diria o saudoso Armando Gomes, aí só, enfim. Comenta aqui embaixo, deixa o like, vamos seguir falando do Coringão. O goleiro Matheus Magalhães, que foi oferecido ao Corinthians e era um dos preferidos aí pro lugar do Hugo, né? Caso o Hugo seja vendido agora nessa próxima janela, renovou o contrato com Estrela Vermelha e já era. Então não vai mais defender o Corinthians, caso o Corinthians perca aí, né, o seu goleiro titular na janela, já perdeu uma opção, né? Ele tinha um contrato até agora, né, o meio do ano, mas renovou por mais um ano, vai até 2028, agora o contrato dele com Estrela Vermelha. É um jogador que tem uma longa trajetória no futebol europeu, né? Passou anos e anos, né, defendendo o Braga de Portugal, tem até nacionalidade portuguesa, né, o Matheus Magalhães, também com passagens pelo Ajax. No futebol brasileiro jogou só pelo América Mineiro, né? Foi cedo para Portugal, ficou anos e anos como titular do Braga, repito, depois Ajax, agora Estrela Vermelha.
onde renovou o seu contrato, enfim, então acabou aí, né, qualquer expectativa do Matheus Magalhães. O Botafogo também sondou a situação do goleiro, o Botafogo do Rio de Janeiro sondou não, né, fez até proposta e também não deu certo, né, ele fica no Estrela Vermelha. O Grêmio também deu uma olhada nesse goleiro, o Corinthians também estava de olho, mas nada de negociação aberta, né, estava só monitorando. São aqueles jogadores que o Marcelo Paes falou que tem, né, numa lista de atletas que, caso o Corinthians perca alguns jogadores, ele já tem ali um nome já pronto para repor. Esse era o Matheus Magalhães, era um deles, mas agora vai ficar descartado porque renovou com Estrela Vermelha. Deixa o seu like comigo. E para encerrar o blend de informações, o goleiro Vozinha, né, um dos destaques aí da Copa do Mundo de 2026, né, por fechar o gol contra a Espanha, principalmente, né, defendendo a seleção de Cabo Verde, foi oferecido ao Corinthians. Um grupo, né, de gestores de marketing, né, que estão aí representando o jogador no Brasil, tem negociações, né, por interesse de outros clubes, né, do futebol brasileiro, clubes de Série B, também clubes de Série A, interessados no Vozinha, mas eles, né, também pensaram que o Vozinha ainda pode ser um goleiro de clube, né, de ponta no futebol brasileiro, apesar dos 40 anos. É o goleiro que hoje, né, tem contrato com o Chaves de Portugal, e aliás ele chegou lá para substituir o próprio Hugo Souza, né? Imagine substituir o Hugo de novo aqui no Corinthians. Ele substituiu o Hugo lá no Chaves de Portugal, tem feito uma boa campanha lá, mas ele gosta muito, né, do Brasil, ele tem ligações, né, com o Brasil, já deu entrevista dizendo que gosta das novelas brasileiras, gosta da Ivete Sangalo, enfim, aquela coisa toda. Ele curte muito o Brasil, ele tem vontade de jogar no futebol brasileiro, mesmo estando bem lá no Chaves. Por isso, né, foi oferecido ao Corinthians, né, o Corinthians não respondeu, né, enfim, não teve ainda, né, uma resposta, mas o Corinthians só vai contratar goleiro agora se o Hugo Souza sair, né, porque o Cauê acabou dando conta do recado. Então acho difícil o Vozinha jogar no Corinthians, mas existem outros clubes brasileiros que já estão em conversa, em negociação com o goleiro sensação aí da Copa do Mundo, principalmente, né, pelo aumento, né, nas suas redes sociais, né. Ele tinha 30 e poucos mil inscritos, né, no Instagram, e depois daquele jogo contra a Espanha, né, ele aumentou muito, né, o número de seguidores, né. Nossa, hoje ele tem 15 milhões, quase chegando a 16 milhões de seguidores, o Vozinha, né, que é chamado de Josimar Dias, chamado de Vozinha, desculpa, o nome é Josimar Dias, em homenagem, inclusive, ao lateral direito Josimar, que jogou no Botafogo, que fez gol, né, foi titular da seleção brasileira na Copa de 86, inclusive marcando um golaço. Então, o pai gostava muito do Josimar e deu o nome dele de Josimar, né, Josimar Dias, o Vozinha. Você acha que o Corinthians deveria ficar de olho no Vozinha? Foi oferecido, né, não sei se tem o interesse do Corinthians ou não. Oferecido é uma coisa, negociação é outra, tá bom, gente? Mas quando eu fico sabendo, já passo para vocês logo em primeira mão. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!